Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Vos desejo um ótimo dia, cheio de paz e, acima de tudo, salvação para a tua alma. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Querido, quero lembrar mais uma vez para você que eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Lá você vai encontrar mais de 120 mensagens de Deus para o teu eleva espiritual. Eu gostaria que você compartilhasse, que você deixasse seu like, o seu joinha e que você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos aqui aberta. Eu tenho uma palavra hoje do Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 13, no verso 36. Evangelho de Mateus 13, verso 36 em diante, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu e disse: O que semeia e boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo é que semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, essa passagem do joio e o trigo, ela é de muito valia para os dias que estamos vivendo hoje. Jesus escreveu cerca entre 40 e 42 parábolas. E as parábolas de Jesus, ele fez sempre uma comparação. Porque a parábola quer dizer comparação. Jesus fez uma comparação entre o joio e o trigo. E os discípulos ficaram perplexos com a explicação que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus disse que era necessário que o joio e o trigo crescessem juntos. Diz assim, propõe-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não somente tu no teu campo plantaste boa semente? Por que então o joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Para eles, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a ceifa.
porque por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-os o molho de trigo para que queima, de joio para que queima, mas o trigo ajunta no celeiro. Querido, essa passagem do joio e o trigo é uma passagem tremenda para os dias que estamos vivendo hoje. Porque, não sei se você sabe, o trigo ele é maleável. O trigo ele é maleável, ele não se curva com facilidade. Já o joio, ele é rígido, ele é duro e não se curva, né? O que é que eu entendo com isso? Temos que ser maleável na obra de Deus. Temos que nos curvar quando ouvimos a voz de Deus. E muitas das vezes, que no nosso meio, temos que suportar o joio. Porque quando o moço plantou no seu campo o trigo, à noite veio o inimigo, semeou o joio. Ele não arrancou o trigo, ele não arrancou o joio no meio do trigo, porque poderia prejudicar o trigo. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que muitas das vezes é necessário estar no nosso meio o joio. É necessário que o joio cresça no nosso meio, porque o joio, olha para cá, porque o joio também prega, o joio também ora, o joio também canta, mas somente o trigo é que permanece. O joio faz tudo isso que a gente vê hoje aí. Canta, pula, roda, sapateia, entrega a visão, entrega a revelação. Tudo isso o joio faz. Mas somente o trigo é que vai permanecer. Somente o trigo permanece na lavoura, permanece no campo, permanece na igreja. Tu está entendendo? Querido, tem que deixar crescer. É necessário o joio também crescer no nosso meio. Só que quem vai fazer a separação é nosso Deus. Nosso Deus é que vai separar o joio do trigo. Porque Jesus, explicando na parábola do joio e o trigo, ele disse assim: olha, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Isso aqui quem está falando é Jesus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Eita Jesus! E o que comete iniquidade, lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Querida, essa parábola escrita por Jesus, ela serve para os dias atuais que estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz que o moço plantou o trigo. Ele não plantou o joio. Ele somente plantou o trigo. Mas a palavra de Deus diz: enquanto ele estava dormindo, enquanto eles foram dormir, o inimigo veio e semeou o joio. Quantas das vezes, querido, estamos na nossa igreja, achamos que verdadeiramente estamos lidando com o trigo, e acabamos ter que conviver com o joio. Porque joio e trigo, se você botar a semente nas tuas mãos, você não vai saber quem é quem. Poucas pessoas sabem o que é o joio, o que é o trigo, porque o trigo é mais macio, mais maleável. O joio já é rígido, já é duro. Então,
Quantas vezes a gente se depara com essas situações? E o problema é que não podemos jogar fora o joio, porque quem vai fazer a colheita é o Senhor. Quem vai separar é Deus. Talvez eu jogo o joio fora, dentro da igreja, lá na frente vai ser pesado na balança, porque o moço que plantou, ele plantou somente o trigo, ele não plantou o joio, mas nasceu junto. Mas se ele tira o joio, ele mata o trigo. Entenda bem, lidamos com todos os tipos de pessoas, porque o ser humano em si já é complicado. Lidamos com todo tipo de pessoa, principalmente nós pastores. Mas devemos separar o joio do trigo. Qual é a separação? Olha, hoje o teu serviço é esse. O trigo é esse. Porque na hora de plantar, a gente plantamos. Agora na hora de colher, a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. Então, os discípulos chegaram diante de Jesus pedindo a explicação da parábola. Senhor, nos explica esta parábola. Jesus explicou bem explicadinho, dizendo que o campo é o mundo. O campo que vivemos hoje é o mundo. E se a gente não tiver cuidado com esse campo que está diante dos nossos olhos, a gente traz esse campo, que é o mundo, para dentro da igreja. Eu sou do tempo que a igreja ia para o mundo. A igreja saía das quatro paredes e ia para o mundo pregar. Hoje está ao contrário. O mundo está dentro da igreja, pregando, cantando, revelando. Você está entendendo? Então, Jesus explicou aos discípulos que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente. Aquele que leva a preciosa semente, cantando, chorando, gemendo, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oh, eita, que felicidade, querido, é saber que no meio a tanto joio, ainda existe trigo, como eu e você. Existe trigo porque somos filhos do reino, somos filhos desse rei chamado Jesus, e existe um reino preparado para os seus filhos, querido. Então, o reino, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Essa parábola é muito forte, querido. Jesus explicando passo a passo, ponto a ponto, o que é o joio, o que é o trigo. E ele diz: o inimigo que semeou é o diabo. E muitas das vezes o diabo está no nosso meio semeando contenda, semeando discórdia, semeando briga entre os irmãos. Ah, porque fulano canta melhor. Ah, porque ciclano se dedica mais. O inimigo coloca que um contra o outro, porque o inimigo é que semeia essas contendas. E diz mais: o inimigo que semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. É que estamos chegando já no final. Estamos já chegando no final da ceifa, porque a Bíblia diz que os campos já estão brancos para a ceifa, e os ceifeiros são os anjos. Aleluia. Os anjos são os ceifeiros, querido. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Aí eu lembro que Jesus disse: mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu enchi igreja, no teu nome eu ganhei multidões.
Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você entendeu? O inimigo é que semeou, que é o diabo. O diabo tem semeado muitas coisas ruins no nosso meio. É escândalo em cima de escândalo. As pessoas já não se entendem dentro da própria casa, porque o inimigo tem confundido, meu irmão. Então, para mim chegar ao termo dessa mensagem, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem que os anjos e eles colherão do reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade. É o que estamos vivendo hoje. Escândalo em cima de escândalo. Mas Jesus disse, ai daqueles por onde vier o escândalo. Queridos, Deus te chamou como joio. Eu sei que no meio a tantas lutas, em tantas as adversidades, muitas das vezes o joio nos sufoca, mas somos trigo e vamos dar fruto, e vamos florescer aonde é que Deus nos plantou. Jesus explicou direitinho a respeito desta parábola. Não é o pastor Roberto que está explicando a parábola, não, é o próprio Deus, o próprio Jesus. E ele diz, lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui Jesus já não está falando mais da planta trigo, da planta joio, da plantação chamada joio. Jesus já está falando aqui do ser humano. Lançar-o-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Você que é trigo, continue sendo esse trigo. Você que Deus tomou como trigo, continue sendo esse trigo. Eu sei que vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e vai dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena passar pelas lutas, passar pelas dificuldades, passar por tudo aquilo que o inimigo colocou diante de mim. Mas eu creio que a tua palavra que afirma que eu sou muito mais do que vencedores. Aleluia, aleluia, aleluia. Então os justos resplandecerão como o sol. Os justos resplandecerão como o sol. Eu lembro-lhe no livro de Malaquias, diz que aquele que serve a Deus nascerá o sol da justiça. Ei, querido, o Senhor nos chamou para resplandecer nesse mundo de trevas. O Senhor nos chamou como trigo verdadeiro, nos chamou como trigo para ser um pregoeiro da sua palavra. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ele diz, quem tem ouvido, ouça. Ele não disse quem tem ouvido, escuta, não. Porque escutar vai entrar de um lado e vai sair do outro. Ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, entra aqui no ouvido, vem para o coração e a boca fala. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então seja cheio do trigo de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Porque o Senhor está às portas. O Senhor está deixando nascer o trigo de um lado e o joio do outro. Mas na hora da colheita, Ele vai separar um de cada lado. O que for trigo, vai continuar sendo trigo.
Agora o que for joio vai ser queimado no fogo. E a Bíblia diz que ali vai haver choro, meu Deus, e ranger de dente. Senhor, mas como pode? Eu cantei, eu preguei, eu pulei, eu sapateei, eu entreguei visão, entreguei revelação. Mas é joio. Então há 2 pesos e 2 medidas. Está na igreja junto, está na igreja pregando, está na igreja orando, está na igreja cantando, está na igreja fazendo tudo que tem para fazer. Só que o trigo é que vai permanecer. Amém, querido? Amém, querido? Hoje eu trouxe a parábola do joio e do trigo, onde Jesus nos dá uma aula de interpretar o que é o joio, o que é o trigo. Eu vou encerrar falando as mesmas palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 35 em diante, que diz assim, 13, 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, isso aqui é Jesus falando, viu? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Esta parábola não foi eu que escrevi. Essa parábola é dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus escreveu entre 40 e 42 parábolas. E se você prestar atenção nesta parábola, ele não usa nomes. A única parábola que Jesus usa um nome é do Lázaro e do rico. Porque a parábola, ela quer dizer comparação. E Jesus fez uma comparação muito bem feita. Nunca cursou uma faculdade, nunca estudou em colégio particular pelos seus pais, mas teve a sabedoria do céu em explicar o que é uma parábola do reino de Deus. Amém, querido? Essa é a mensagem de hoje. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida agora com a oração e com a bênção apostólica. E eu te peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe o seu joinha, compartilhe para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Compartilhe para que o YouTube vai reconhecer e a gente rompa o algoritmo do YouTube, do Facebook, das redes sociais. Amém? O que você faz? Entra lá no YouTube, se inscreva aí, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deus tem bênção e tem vitória para você. Tem mais de 120 vídeos da parte de Deus para você. Amém? Vamos orar. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Deus, e amado e querido e eterno Pai. Deus, é no teu nome que eu entro na tua santa e gloriosa presença, no nome do teu Filho Jesus. Querido, o Senhor nos ensinou hoje sobre o joio e o trigo. O Senhor disse que é necessário que cresça junto, Senhor, para que o trigo não seja prejudicado pelo joio, tem que crescer junto. Ah, Senhor, mas naquele grande dia vai ter a separação do que serve a Deus e aquele que não serve. Deus, que nós viemos servir a Ti em espírito e em verdade. Que nós viemos ser, Pai, um verdadeiro atalaia da Tua palavra, apregoando a verdade. Meu Deus, toma Teu servo, Teus filhos nas Tuas mãos, abençoando, dando vitória, Senhor, porque precisamos de tão grande salvação, Senhor. Toma meus filhos que estão no Rio de Janeiro, meus netos, minha esposa que está nos seus trabalhos, minha vida, os nossos parentes, Deus, eu coloco diante de Ti. Pai, mais uma vez eu te peço que o Senhor venha, Pai, dá oportunidade para esse joio se converter, para esse joio, Pai, conhecer que verdadeiramente é a Tua palavra que está sendo pregada. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade, porque deitei e acordei, o Senhor me levantou. Então fica conosco nos dias de hoje, porque assim nós oramos e entregamos Teus filhos nas Tuas mãos, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém, querido. Olha para cá. Você sabe que Jesus suporta o joio por amor ao trigo. Deus suporta o pecador por amor ao justo. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Querido, fiquem todos com Deus. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.